Vocês perguntam muito pra gente sobre tecidos de camiseta, então eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre os principais materiais que a gente encontra hoje nas camisetas, um guia comparativo, inclusive já separei as peças para mostrar no meu próprio corpo para que vocês possam ter mais autonomia e mais poder de decisão na hora de escolher suas camisetas. E ó, só antes de dar continuidade, eu quero te pedir por favor para você dar um like desse vídeo, não esquecer de dar um like, porque é uma forma bem simples para você de ajudar muito o nosso trabalho, você dá uma força gigantesca quando você dá um like, tá? E se você gostar desse assunto, gostar do nosso trabalho também, se inscreva por aqui, que é mais uma forma de você impulsionar o nosso trampo, nos dar uma força pra gente continuar produzindo conteúdo. Agora, bora continuar no vídeo. Eu vou começar falando das peças mais leves para as peças mais pesadas, deixando pro final uma um pouco diferente que a gente não vê muito no mercado, mas eu queria mostrar pra vocês, tá? Então eu vou começar falando sobre o modal, que é um tipo de camiseta que a gente tem visto bastante no mercado e eu acho que a pioneira para trazer esse tipo de material aqui no Brasil foi a Insider, tá? Que tem um material muito leve. O modal é um tecido artificial. O que significa isso? Ele é extraído da natureza, se eu não me engano é da celulose, da árvore, alguma coisa assim. E aí é modificado em laboratório, tá? Então ele mistura ali, ele é um híbrido, eu diria assim, um intermediário entre o tecido natural e o tecido sintético. E as camisetas de modal, geralmente elas vêm com bastante elastano também. E o modal, ele é um tecido que ele envolve bastante tecnologia. Então a principal característica do modal, na minha interpretação, é a funcionalidade. Ele é muito bom em termos funcionais. O que significa isso? As camisetas de modal, elas têm muito mais dificuldade para pegar cheiro quando pegam, por isso que é comunicado como camisetas anti-odor. A regulação térmica do corpo é muito melhor do que camisetas de algodão, lida muito melhor com a transpiração do nosso corpo, é bem mais leve, então não esquenta, mesmo as camisetas pretas de modal, elas não esquentam, tá? Inclusive, ó, eu tô com ela aqui na mão, olha como ela é leve, você vê a leveza, né? E ela também tem essa questão de amassar muito menos do que o algodão, então se eu aperto assim, ó, você vê que ela amassa quase nada, e mesmo o que amassa, desamassa facilmente no corpo, tá? Então eu vou colocar ela aqui pra vocês verem. Eu já peço desculpas, gente, se vocês verem camisetas amassadas, porque eu não passei elas. Esse daqui é o modal, tá? Essa daqui é uma camiseta da Less Store. Esse vídeo não tá sendo patrocinado por ninguém, mas eu sei que vocês gostam de saber, então eu vou falar as marcas, tá? É uma camiseta da Less Store, essa daqui de modal com elastano, 92% modal, 8% elastano. Então, como eu estava falando, a questão da funcionalidade do modal é muito bom, supera qualquer outro tipo de material na minha interpretação, tá? Então para quem visa praticidade no dia a dia e peças que realmente carregam essa tecnologia de leveza, de lidar melhor com a transpiração, de ser anti-odor, de amassar menos, o modal é ideal. A questão do modal é que por ser muito leve, é uma camiseta, cara, muito leve, tá? Então para quem mora em lugares quentes é muito bom. Só que por ser muito leve e por ter essa característica assim mais soltinha, vamos dizer assim, um pouco mais... Eu vou falar uma palavra, só que eu não tô falando pejorativamente, tá? Mas ela é um pouco mais molenga, vamos dizer. Ela é menos estruturada do que as camisetas de algodão. Então ela marca mais o corpo, tá? Isso acontece bastante. Inclusive, algumas vezes com as camisetas de modal, o que me incomoda um pouco é que marca bastante aqui quando está usando uma calça, né, uma calça jeans, marca aqui às vezes nesses pontinhos da calça, sabe, do botão aqui, fica marcando aqui, isso me incomoda um pouco. Então assim, se você não gosta de peças que marquem muito o corpo, tá, principalmente aqui na região da cintura, porque vai acabar marcando, o modal pode te incomodar um pouco por conta dessa questão, beleza? Esse é um ponto. Outro ponto é que o modal, eu acho que para ficar com uma cara casual e não esportiva, tá bom? Para ficar com uma cara para você utilizar para os rolês, cara, eu acho até mais importante do que no caso do algodão, acho essencial no caso do modal, a camiseta tá com um bom caimento no seu corpo. Essa daqui tá com um bom caimento no meu corpo, tá? Mas o grande ponto do caimento do modal, na minha opinião, é a manga. Porque se a manga tá com tecido sobrando, ela tá um pouco folgada, ela vai ficar com um aspecto meio caído e acho que isso prejudica um pouco a estética casual da camiseta. Então, principalmente na manga, ela tá bem ajustada no sobraço, acho extremamente importante para a estética da camiseta, tá? Essa até que tá sobrando um pouquinho, mas ela não tá me incomodando, não acho que fica com cara de desleixada, até porque essa peça da Less, ela tem um dedinho a mais aqui, ó,
na costura, então eu sinto que isso traz uma estruturação um pouco maior para a peça. Enfim, eu acho que essa tá com um caimento legal, tá? Mas o caimento do modal no corpo eu acho muito importante para não ficar muito, se ela fica grande, ela fica muito largada no corpo, porque é um tecido mais molinho, beleza? Então esse para mim são os prós e os contras da camiseta de modal. Agora, uma coisa muito importante de dizer, é que não necessariamente porque uma camiseta ela é feita do mesmo tecido da outra, que elas vão ter exatamente as mesmas características, tá? Porque existem outros fatores, além da matéria-prima, que vai dar a característica da camiseta em si. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui duas camisetas de modal. Uma da Less, que é essa mesma marca que eu tô vestindo, e uma da Básico, tá bom? E cara, por mais que as duas sejam de modal, elas têm um toque diferente, ó, eu sinto que a da Básico, ela é até mais leve do que a da Less Store, da Less me parece um pouco mais estruturada do que a da Básico. Por que que elas têm essa diferença? Eu não sei, talvez seja por conta da quantidade de composição, ó, a da Less é 92% modal, 8% elastano, a da Básico, ela tá dizendo aqui, ó, 85% no mínimo de modal. Então eles não informam qual que é o outro, no site talvez informem, né? Mas aqui na camiseta eles não informam qual que é o outro material que compõe. Deve ser o elastano. Talvez por isso elas sejam diferentes, tá? Mas talvez algum outro processo na hora da criação da camiseta, né? Porque você tem a matéria-prima que forma os fios. O modal com o elastano, eles vão formar os fios. Mas tem várias maneiras de você compor esses fios, a quantidade de fios que você vai colocar também, para formar a camiseta, e isso influencia no resultado final, tá bom? Mas de qualquer maneira, as duas imagino que tenham as mesmas características em termos de desempenho, com transpiração, com essas coisas todas que eu falei, e as duas são muito leves e certamente bastante refrescantes. Certo, agora deixa eu falar das duas camisetas que bombam no mercado, que todo mundo adora, que é camiseta de algodão Pima e algodão egípcio. A princípio, as duas são diferentes, né? Porque senão não precisaria ter dois nomes para o mesmo produto. Só que elas têm características extremamente parecidas, porque a diferença delas para o algodão normal, vamos chamar algodão normal, aquele que a gente utilizou por tanto tempo, que agora esses duas estão tomando conta do mercado, né? É que o Pima e o egípcio, esses algodões, eles são mais longos, tá? Eles são mais longos. E quando você tem algodão que são mais longos, para você fazer um fio, você precisa de menos emendas. E as emendas é onde ficam um pouco de imperfeições na linha, vamos dizer assim, tá? Então, quanto mais emendas você tem numa linha, mais imperfeiçõezinhas você vai tendo. Como o algodão normal que a gente usa, ele é mais curto, ele tem mais imperfeiçõezinhas. Como o algodão egípcio Pima, ele é mais longo, ele tem menos imperfeições porque tem menos emendas, entendeu? Então é um algodão mais nobre, vamos dizer assim, tanto Pima como egípcio, e eles são muito parecidos. Ó, mais uma vez aqui vou trazer duas camisetas de algodão Pima, tá? Pra gente comparar, uma da Renner, da Request, outra da Básico também.com aqui. E vamos dar uma olhada, ó. As duas são bem parecidas, elas são bem parecidas. Talvez não, tá? A da Básico, você sente o toque mais sutil. Você sente, é como se fosse mais hidratado, vamos dizer assim. A da Renner é leve, só que não tem um toque tão sutil quanto a da Básico. Realmente você percebe a diferença, tá? E claro, né, a da Renner vai ser mais barata, ó. Tá R$70 a da Básico, imagino que esteja uns 120, 130, alguma coisa assim. Tem diferença, tá, gente? Tem, mas as duas são de algodão peruano. Aonde que tá exatamente essa diferença? Eu não sei dizer. Talvez no tratamento que a Básico dê pros fios, ou não sei, mas você percebe uma diferença, tá? Eu não acho que é só uma questão de marketing, não. Acho que realmente tem uma diferença no tecido aqui. Em comparação com o modal, o algodão peruano, ele é um pouquinho mais estruturado, mas ainda assim é uma camiseta bem leve. É que o modal traz um toque todo diferenciado do que uma camiseta de algodão nunca vai conseguir chegar, porque são matérias-primas diferentes, tá? Então no universo do algodão, o algodão Pima é muito leve, tá? Pro universo do algodão, mas em comparação com o modal, não. Então, qual que é a diferença na prática dessas duas na minha leitura? Ó, eu tô vestindo aqui a camiseta da Básico.com, tá? Então, o algodão, ele pega mais cheiro, ele amassa mais facilmente, ele não é tão leve quanto o modal, então não vai ter aquela respirabilidade como o modal desempenha. Então na questão de funcionalidade,
o algodão, ele perde pro modal, só que ele tem uma estética muito mais casual. Então, para montar looks casuais, eu acho que o algodão, e aqui eu tô falando do peruano no caso, ele tem uma proposta melhor esteticamente do que o modal. Só que presta atenção, isso não significa nem que o modal não serve para visuais casuais e nem que o algodão Pima ele não serve para funcionalidade. Não, é só que um é mais forte do que o outro em cada uma dessas questões, entendeu? Mas o algodão Pima, ele ainda assim é bem leve, não esquenta, não sufoca, toca gostoso no corpo, não te aperta, enfim, ele tem todas essas características funcionais muito boas, tá? Muito boas, porque é uma matéria premium, tá? Uma matéria-prima premium, vamos dizer assim. Então, ele é fantástico, eu adoro, só tô comparando com o modal que tem, cara, funcionalidade lá em cima. Acho que ficou bem clara essa ideia, né? Mas olha como é leve, tá? O algodão Pima, ele é muito leve e bem gostoso no corpo. E realmente, quando você tá acostumado a vestir o algodão comum, passou a vida inteira vestindo algodão normal, né? Que a gente utiliza. E você pega uma camiseta de algodão Pima, você sente a diferença na leveza. Uma peça bem mais leve, tá bom? Agora, só antes de eu falar do algodão egípcio, eu queria mostrar pra vocês essa camiseta. Por quê? Porque essa camiseta é uma camiseta da Renner, uma camiseta polo, tá? E quando você repara aqui na etiqueta, tá escrito assim, ó, algodão peruano. Algodão peruano, você fala, pô, algodão peruano, tá? Só que, cara, no toque você já percebe uma diferença nela. Porque ela tem a leveza do algodão peruano, só que você percebe ela um pouco menos natural, tá? Ela é mais lisa, ela tem um toque mais sintético. Dá pra perceber isso. Eu tô falando dessa forma porque eu já li a etiqueta, mas se eu não tivesse lido a etiqueta, eu não estaria falando com esses termos, eu não saberia identificar o que tá trazendo essa lisura pra ela, e é um toque um pouco acetinado, tá? Parece que ela é um pouco brilhosa em comparação com as camisetas de algodão peruano que eu tenho aqui. Aí quando eu fui ler a etiqueta, por isso que é sempre importante ler a etiqueta de composição, eu entendi. Essa camiseta, na verdade, ela é um blend de tecidos, tá? De matéria-prima. Então ela é feita 58% em poliéster, 42% em algodão. Esse poliéster é que dá a característica diferente que eu percebi nela, que é um pouquinho mais brilhosa, que é essa coisa sintética que a gente repara, tá? Eu não sei como é que é a regularização para mesmo num blend de camiseta eles poderem colocar aqui algodão peruano, tá? Porque se a pessoa vai comprar só olhando essa etiqueta e não olhando a etiqueta de composição, vai achar que tá comprando uma camiseta 100% algodão peruano, e ela não é, ela tem poliéster, tá? O poliéster a gente vê muito como vilão. E muitas vezes ele é, porque ele lida muito pior com a transpiração do nosso corpo, ele sufoca um pouco mais. Só que ele tem outros benefícios, ele faz com que a camiseta amasse menos, e para isso para muitas pessoas é bastante importante. Ele barateia um pouco a peça, para muitas pessoas também é bastante importante, enfim. Então não é só vilão poliéster, mas em termos de conforto, para uma camiseta casual ele acaba tendo os seus prejuízos. Então não esqueçam de sempre olhar etiqueta de composição, que geralmente fica aqui na parte de dentro da camiseta na lateral, tá? Agora eu tenho aqui, ó, uma camiseta de algodão egípcio. Essa daqui é da Fife, tá? Uma marca que é recente aí no mercado. E ela é 100% algodão egípcio. O algodão egípcio, como já falei, tem um desempenho muito parecido com o algodão peruano, tá? Então às vezes você nem percebe diferença. Ele é bem leve também em comparação com o algodão comum. Só que eu tenho a impressão que o algodão egípcio ele é um pouquinho mais estruturado do que o algodão peruano, tá? A impressão que eu tenho com as marcas que eu já vesti, com as peças que eu utilizo. Eu não sei se tecnicamente isso se verifica, então tô colocando aqui que eu não sei, tá? Não tô traçando isso como verdade, é uma percepção minha. Eu percebo que o algodão egípcio ele é um pouquinho mais estruturado do que o algodão peruano. O algodão peruano ele é mais leve do que o egípcio. Isso é melhor ou é pior? Depende do que você quer, depende do que você intenciona, né, nas suas peças. Uma roupa um pouco mais estruturada vai marcar menos o corpo e vai ser menos leve, então depende do que você prefere. Mas o algodão egípcio, ele ainda é leve para o universo dos algodões, tá? Bem leve. Lembrando que também depende muito de como a marca vai trabalhar esse algodão egípcio. Por exemplo, dá só uma olhada aqui nessa camiseta da Oriba. Essa camiseta da Oriba, ela é feita de algodão egípcio, tá? Só que quando você pega nela, você fala, cara, ela é grossa, tá? Ela fica, lógico que não chega a parecer um moletom, só que ela é bem mais grossa do que uma camiseta. Você fala, cara, algodão egípcio? Que estranho, como assim? Porque se você ver aqui na etiqueta, ó,
100% algodão egípcio, porque é uma camiseta que eles chamam de malha dupla. Então é uma camiseta que tem uma gramatura maior mesmo, ela é construída com o objetivo de ter uma gramatura maior, de ser mais estruturada, de ser mais pesada. Então, ó, são duas camisetas construídas com a mesma matéria-prima, algodão egípcio, mas uma é muito mais densa, muito mais estruturada, muito mais quente do que a outra. As camisetas de malha dupla, seja algodão egípcio, seja algodão comum ou qualquer outro material, mas as camisetas mais grossas, elas são muito boas, primeiro, pra te esquentar um pouco, de repente não tá um dia de calor, tá um dia meio, você não sabe bem se vai fazer frio ou não, então ela esquenta um pouco mais, te protege um pouco mais nesse sentido, e ela marca menos o corpo. Então para quem não gosta de marcar o corpo, as camisetas de malha dupla, elas são muito importantes nesse sentido. E também hoje em dia, com essa onda aí das oversized, elas são extremamente essenciais, porque camiseta oversized são construídas em gramaturas um pouco maiores, justamente para que a sobra de tecido não fique molenga. Imagina uma camiseta oversized, por exemplo, de modal. Vai ficar super molenga, caída no corpo. Então camiseta com uma gramatura maior, com uma estrutura maior, quando fica sobrando tecido, ela não cai tanto, tá? Não fica tão relaxada, fica um pouco mais estruturada, trazendo uma ideia melhor para essa questão do oversized. Então também presta muita atenção nisso, tá? Muitas vezes você pode pegar uma camiseta de um material que a princípio é leve, só que é construída com uma gramatura maior, então fica mais pesada, tá? Mas aqui, ó, deixa eu vestir essa aqui de algodão egípcio. Ó lá, camiseta de algodão egípcio, cara, muito gostoso no corpo, você sente um toque realmente satisfatório no corpo da camiseta de algodão pima, egípcio, também o modal, mas a pima e o egípcio, por não serem tão leves, tá? Elas vestem, eu me sinto mais casual quando eu visto elas, tá? Essa é a mensagem que eu tô tentando passar e é muito confortável, realmente eu gosto muito dessas peças. E aí nós temos as camisetas de algodão orgânico também, no caso aqui eu tô pegando a Oriba, que trabalha muito com algodão orgânico, e aí você já sente no toque dela, tá? Um toque muito mais estruturado do que o algodão egípcio, do que o algodão pima. Mais uma vez, gente, não necessariamente é melhor e nem pior, tudo depende muito do que você quer, entendeu? Mas para quem procura leveza, o pima e o egípcio é melhor, tá? O orgânico, ele vai trazer um pouco mais de estrutura no corpo, tem essa questão toda também da sustentabilidade, do algodão orgânico, né? Enfim, tem todas essas questões. E tem também as camisetas de algodão normal, que por incrível que pareça, a gente tá sem aqui no nosso acervo, porque a gente trabalha muito com essas peças que eu tenho aqui atrás. Mas assim, algodão normal é as camisetas que a gente costumou utilizar durante a nossa vida toda. Agora que vem mais essa onda de Gypsy Pima, sei lá, há uns 4, 5 anos, mas antes era mais o algodão mais estruturado mesmo que a gente tinha. E aí, nesse caso do algodão normal, como a gente está chamando aqui, é claro que você vai ter uma variedade, eu diria, maior ainda de qualidade, tá? Que você pode ter uma qualidade bem ruim ou uma qualidade boa de um algodão normal, porque não é porque é um algodão normal, muitas vezes produzido aqui mesmo no Brasil, que ele vai ser pior, a qualidade vai ser pior necessariamente do que um egípcio ou o pima. Ele não vai ter os fios longos como o pima egípcio, então vai ter mais daquelas emendas, mas ele pode ser muito bem construído, muito bem trabalhado, muito bem plantado, todas as etapas muito bem feitas para você ter uma peça de qualidade de algodão normal, tá? Acho que a gente tem que tomar esse cuidado, porque com essa onda de pima e egípcio, a gente costuma achar que o algodão comum ele é ruim, e não necessariamente, ele pode ser muito bom e formar peças de qualidade também. E aí, para finalizar, eu queria mostrar para vocês esse item aqui, ó. Essa daqui é uma camiseta que eu peguei lá na Renner. E essa camiseta aqui, quando eu encontrei na loja, eu coloquei a mão e falei, cara, que coisa diferente, gostei muito, porque como é que eu vou passar para vocês a impressão do toque dessa peça aqui? Ela parece uma malha. Tudo bem que toda a camiseta é malha tecnicamente, mas essa daqui, quando a gente fala malha, isso daqui lembra mais a gente, de repente, de um moletom, só que não é moletom, entendeu? Enfim, gente, é uma peça muito interessante. E aí, quando eu fui ver a composição dela, eu falei, olha só que legal, porque ela é feita
de viscose. Na verdade, ela é feita 80% em viscose, 20% em poliamida. Então, cara, por incrível que pareça, porque quando a gente fala em viscose, geralmente a gente pensa naquelas camisas resort, sabe aquelas camisas de manga curta com botão, bem levinha, colorida, estampada, divertida? Elas são feitas em viscose, tá? E quando a gente pensa em viscose, a gente pensa nesses materiais bem leves, mas não. Essa daqui não é uma camiseta bem leve, inclusive é uma camiseta que ela desempenha bem em termos de não esquentar, desempenha bem, ao contrário do que o tato pode fazer parecer, porque a viscose e a poliamida trazem essa característica de refrescar, só que ela tem uma malha que parece ser mais quentinha, então ela é muito diferente, eu gostei bastante, tá? De repente, se encontrar uma camiseta de viscose, eu vou até vestir pra vocês aqui. Então, ó, de repente, se vocês encontrarem uma camiseta assim, vale a pena você apostar, tá? Ela traz um toque um pouquinho mais fashion do que as camisetas normais, vamos dizer assim, essas que eu acabei de falar, tá? Por conta desse tecido, tá? Mas nem acho que é uma coisa muito ousada, não. Inclusive, eu gosto bastante. Agora, ela marca mais no corpo, tá? Ela tem uma estrutura diferente. Ela até tem uma certa estrutura, mas ela tem uma estrutura que... Putz, é difícil explicar isso em palavras, tá? Mas ela marca mais do que o algodão, tá? Só que é uma marcação... Eu diria que ela... Como é que eu vou explicar isso? Eu tô com um pouco de dificuldade para explicar em palavras o sentido do tato aqui para vocês, tá, gente? Mas eu diria que ela marca o corpo, só que ela marca com uma certa suavidade, com uma certa sutilidade. Sugiro que você vá até uma loja de departamento e procure esse tipo de camiseta para experimentar, para entender melhor o que eu tô querendo dizer, e não tô conseguindo. E eu só quero finalizar agora falando da poliamida, né, que eu disse que essa daqui tem 20% de poliamida, que é uma matéria-prima que a gente tem visto bastante no mercado, e eu só não vou focar nesse vídeo aqui nela, porque eu tô querendo falar aqui das camisetas de uso casual, tá? Porque a poliamida é um tecido muito legal, que tem sido adotado para peças um pouco mais esportivas. Inclusive, a poliamida é tipo um poliéster 2.0, com desempenho muito melhor. A gente sabe que peças esportivas, elas são feitas muitas vezes com poliéster, porque o poliéster não fica absorvendo o suor, então você transpira, a camisa não fica encharcada, né? Só que sufoca um pouco o poliéster. A poliamida é maravilhosa, cara, porque ela também não fica retendo o suor, só que ela lida muito melhor com a questão da temperatura corporal, tá? A poliamida é fantástica. Meu, é muito legal para práticas esportivas, tá? Ou de repente para um blend. Então essa camiseta que é de viscose com poliamida traz um pouco dessas características da poliamida e sendo uma peça casual, tá bom? Mas aí depois a gente pode falar num outro vídeo de moda esportiva. Agora, se você quiser saber um pouquinho mais sobre camisetas básicas, como utilizar no seu dia a dia, eu separei aqui um vídeo especial. Você assiste porque eu vou te dar várias dicas que eu tenho certeza que você vai gostar, e não só gostar, gostar e aplicar, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Valeu!